Júlia pega seu neto e o mima. Júlia comenta que Otávio se emocionaria de ver o neto. Carmela pergunta a Júlia se ela quer que traga um chá ou uma água com açúcar para os nervos. Júlia agradece, Gaivota aceita um café. Sebastião diz a Lúcia que a Gaivota foi para Nova York para lhe contar que esperava um filho seu, mas ela destruiu isso. Lúcia se faz de besta e acusa que isso foi na época da história em que a Gaivota estava envolvida no sequestro de Otávio. Sebastião afirma que essa foi mais uma das histórias que ela e sua mãe inventaram para separá-los. Sebastião afirma que fará o necessário pela felicidade de Sofia e, mesmo ela não tendo seu sangue, a amará como se fosse sua filha. Lúcia pergunta qual o nome do filho dele. Sebastião diz que é Fernando. Lúcia pensa que ele quer ir morar com a Gaivota. Sebastião diz que só quer fazer as coisas direito e não pensa em brincar com a vida de uma criança. Lúcia diz que ele pode ficar com Sofia enquanto ela procura ajuda. Sebastião informa a ex-mulher que sua mãe já aceitou Fernando. Júlia diz à Gaivota que cometeu muitos erros e sabe que prejudicou ela e Carmela demais. Júlia se culpa por tudo que causou a Gaivota e a mãe dela. Gaivota diz a Júlia que sabe que, no fundo, ela ainda se sente envergonhada pelo bebê, por vir visitá-lo sozinha como se tivesse se escondendo. Gaivota diz que se até hoje ela não sabe se é a mulher certa para Sebastião, nunca saberá. Gaivota conta que uma das razões pelas quais não quer aceitar ir para a fazenda é para que Júlia entenda que não quer nada do dinheiro deles e tem medo de que, se forem para lá, ela pense isso. Gaivota diz que não é obrigada a vir visitar Fernando. Júlia diz que nunca terá vergonha de Fernando, pois ele é seu neto e é um valejo. Gaivota diz que o neto dela está bem e ficará bem, pois tem tudo o que precisa e, mesmo que tenham dificuldades, não faltarão cuidados para ele. Júlia adora Fernandinho. Lê Marcos continua muito nervoso na cozinha do restaurante. Marcela percebe o nervosismo dele. Ela pede que ele não frite torresmo, pois, senão, não poderá ficar ali. Carlos chega e percebe o clima estranho. Lemarcus troca farpas com Marcela e ela sai chateada. Lemarcus revela para Carlos que Marcela está grávida, mas que quer interromper a gravidez. Júlia diz a Gaivota que, quando está com Fernando e quando segura, sente uma enorme paz. Ela avisa que sente muita vontade de viver e é como se a vida lhe desse outra chance com Sebastião para reparar todos os erros que cometeu. Gaivota elogia o gesto de Júlia e diz que Sebastião ficaria muito feliz se escutasse isso. Júlia pergunta quais os planos dela com Sebastião. Gaivota diz que fazem planos desde que se conheceram e não pode dizer que planejaram morar com Fernando em Nova York ou em Bogotá, porque é uma mulher do campo que gosta disso e fica feliz de estar nas montanhas dos cafezais, plantando e colhendo café. Gaivota avisa que organizou um projeto da cooperativa, no qual ela, com várias mulheres, irá produzir e cultivar o próprio café. O projeto se chama Café Vermelho. Júlia pede que Gaivota reconsidere e venha para a fazenda Casablanca. Gaivota aceita ir para a casa dos trabalhadores e Júlia acaba cedendo e aceitando. Lúcia vê algumas de suas fotos ao lado de Sebastião e sofre com suas lembranças de quando faziam amor e estavam tentando de tudo para a relação dar certo. Lúcia pega Sofia e abraça a filha, se consolando nela. Gaivota e Carmela estão ansiosas para voltarem para a fazenda. Carmela diz à filha que Dona Júlia é mãe de Sebastião e avó de Fernando, e acredita que, pela vida ter sido tão dura com ela, pode ser que tenha realmente mudado. Carmela anima a filha e pede para irem para a fazenda, mas, caso a situação esteja difícil, podem ir para outro lugar. Gaivota acaba aceitando. Lúcia sai com suas malas. Júlia percebe que a ex-nora já está indo embora de sua casa. Lúcia argumenta para a senhora que há uma grande diferença entre elas duas e explica. Júlia, você sempre será a mãe do Sebastião, aconteça o que acontecer, você sempre o verá de novo e voltará a falar com ele. Já eu o perdi para sempre.
Júlia pergunta se não está tarde. Lúcia diz que não vai aguentar ficar mais tempo naquela casa. Lúcia diz a Júlia que agora entendeu por que ela a deixou sozinha, e foi porque achou uma distração melhor, o filho da gaivota. Lúcia afirma que, enquanto ela e Sofia foram úteis para Júlia, tudo foi perfeito. Júlia diz que não está bem e não quer falar mais disso. Lúcia diz que está arrependida por ter dado atenção às coisas que ela disse. Lúcia pede que a mulher cuide bem de sua filha e sai chorando. Sebastião se recorda do momento em que cuidava e dava carinho para Sofia, acreditando que ela era realmente de seu sangue. Mesmo assim, apesar de todos os obstáculos, de todas as tramóias de Lúcia, o Valejo quer que Sofia seja sua filha. Paula avisa a mãe que vai se encontrar com umas amigas para encontrar um pouco de paz. Júlia não gosta que ela saia. Júlia avisa que ficará uns dias na fazenda e chama Paula para ir com ela. Paula diz que não há como fugir dos problemas. Ivan é avisado que Martim não foi encontrado. Lúcia chega à casa de Ivan e decide encontrar abrigo nos braços do amante. Ivan diz que, se alguém da família os vir ali, daria muito ruim. Lúcia avisa a Ivan que Sebastião teve um filho com a colhedora de café e que aquela criança tem 25% da herança deixada por Otávio. Paula chega ao restaurante e pede que Marcela faça um drink de gin para ela bem caprichado. Marcela diz que ela não pode beber todos os dias e que há outras maneiras de desabafar as mágoas. Lemarcus cumprimenta Paula, que agradece por ele tê-la levado ontem. Ele pergunta como vai a dieta e se ela vai querer um frango grelhado. Paula pede que ele a surpreenda com um delicioso prato. Paula percebe o clima estranho entre Lemarcus e Marcela e teme que eles brigaram. Paula prova o drink e pede que Marcela ponha mais gin. Marcela conta que está cansada e entediada, querendo que esse dia acabe logo para ir embora dali. Lúcia diz a Ivan que, pelo que Sebastião contou, Júlia está muito feliz com o novo neto. Ivan diz que conhece sua mãe e duvida disso. Lúcia tem certeza de que o filho da gaivota é realmente de Sebastião. Ivan diz que precisa confirmar isso, pois pode ser invenção de Sebastião para largar ela. Ivan teme que Sebastião seja feliz da vida com a gaivota e o mande para a cadeia. Ivan se arrepende de ter feito negócios com Lúcia. Lúcia o seduz com beijos. Ele fica animado e decide fazê-la sua. Morgan pede que Júlia durma tranquila, pois cuidará de Sofia até Sebastião chegar. Júlia avisa que sente muito pela menina. Morgan lamenta. Júlia diz que Lúcia está se separando de Sebastião e que Sofia ficará alguns dias ali. Júlia pede que Morgan lhe ajude e cuide de Sofia durante sua ausência, pois terá que ir para a fazenda. Morgan pede que ela vá tranquila, pois cuidará muito bem da menina. Júlia se pergunta o que seria dela sem Morgan. Lemarcus prepara uma receita. Carlos avisa que a carne de porco está crua. Lemarcus pede perdão. Carlos diz que podem fechar a cozinha e deixar só o bar aberto. Lemarcus avisa que não está com a cabeça muito boa hoje. Carlos diz que entende que ter um filho não é fácil, ainda mais sem ser planejado. Lemarcus avisa que é uma criança. Carlos diz que nem todas as mulheres querem a mesma coisa. Carlos pede que ele entenda que é a decisão de Marcela. Lemarcus comenta que é pai da criança e também tem direito de opinar em relação ao que Marcela quer fazer. Marcela diz a Paula que acha estranho a mãe delas querer ir para a fazenda com tantos problemas ali. Paula diz que a mãe delas deve estar exausta. Paula não quer parar de beber. Marcela a aconselha a não se embebedar, porque, enquanto ela bebe até morrer, Maureen deve estar gozando do dinheiro que roubou dela e das amigas. Gaivota diz à mãe que as caixas já estão todas arrumadas com os documentos do escritório. Ela diz que terão que levar bastante coisas para a fazenda. Gaivota recebe a visita de Sebastião. O rapaz entra e vê que ela está arrumando as coisas. Ele diz que veio se despedir antes delas irem. Gaivota percebe que ele está cansado. Ele diz que está triste e confessa que acabou de descobrir que Sofia não é sua filha.
Lúcia cavalga no colo de Ivan e eles transam enquanto se beijam em clima de total intimidade. Lúcia diz a Ivan que aquele sujeito queria matá-lo por ter quase quebrado sua mão. Ivan avisa que assinou uma promissória em branco para Carlos Mário. Lúcia o chama de idiota pela burrice que cometeu. Ivan avisa que Carlos Mário quer acabar com todos eles, os valejo. Lúcia ri e diz a Ivan que é o que acontece por ele se meter com o que não é dele. Ele avisa que tem uma queda por isso e eles se beijam muito. Sebastião avisa a Gaivota que Lúcia não está bem da cabeça, está desequilibrada, mas aceitou procurar ajuda, enquanto ele fica com Sofia. Sebastião diz que sua mãe sabia de tudo e escondeu dele. Gaivota avisa que Júlia apareceu ali mais cedo e a chamou para ir para a fazenda Casablanca com sua mãe e Fernandinho. Sebastião gosta da ideia. Gaivota diz que, se não fosse pela cooperativa, gostaria de ficar ali para acompanhá-lo em tudo. Gaivota conta que a mãe dele sabe que cometeu erros e está tentando corrigi-los. Ela avisa que irá para a fazenda porque Júlia está se esforçando em aceitá-la e vai considerar isso. Sebastião elogia o lindo coração da amada. Ela diz que o rancor só causa mágoas. Marcela não aceita dar mais bebidas para a irmã. Carlos avisa que Lemarcus saiu para fumar e que não está bem hoje. Marcela decide ir embora. Carlos diz a Paula que é normal brigar às vezes. Paula lamenta que ele não goste de mulher. Carlos pergunta se ela não está feliz dele estar com Bernardo. Paula diz que está, mas pergunta se ele nunca pensou em experimentar a fruta dela. Carlos avisa que não, pois se conhece há muitos anos. Ele diz que sabe que achar alguém que a complete e com quem ela consiga se identificar é difícil, mas que vai aparecer. Sebastião pede que Gaivota tome cuidado com sua mãe, pois ela é um pouco intensa e controladora até demais. Gaivota diz que sua mãe aprendeu a lidar com essa situação e está se dando bem com Júlia. Gaivota diz que Júlia disse que, quando vê Fernando, pensa que vê Sebastião, e ela disse que é como se a vida estivesse dando a ela uma nova chance de corrigir os erros. Ele fica surpreso. Sebastião avisa que, quando puder, irá visitá-las. Lemarcus tenta fazer as pazes com Marcela e se acertar com ela, pois a situação entre eles está horrível e não dá para trabalhar assim. Marcela diz que já está decidida. Lemarcus reforça que não consegue aceitar e apoiar a decisão dela. Lemarcus diz a Marcela que ela está com medo de ter o filho deles, mas não quer viver arrependido por escutar seus medos e não seu coração. Sebastião conta para a amada que, apesar de tudo o que está acontecendo e das dificuldades do relacionamento deles, nunca perdeu as esperanças dela se tornar sua esposa, por isso a pede em casamento ali mesmo. Obviamente, Gaivota aceita e fica emocionada com o gesto. Ela o beija e diz que sempre dirá sim para ele, para o que quiser fazer com ela. Eles colocam as alianças e dão um beijo apaixonado. Marcela leva Paula para casa. Júlia percebe que Paula não saiu com as amigas coisa nenhuma. Paula confessa que nem tem amigas mais, depois de todas as desgraças que Maureen causou em sua vida. Marcela pede à mãe para dormir na casa dela essa noite. Júlia permite que a filha passe a noite ali. Júlia pergunta se há algum problema. Marcela confessa que teve um desentendimento com Lemarcus. Júlia pergunta se ela finalmente percebeu que esse não é o cara ideal para ela. Marcela não concorda com o que a mãe diz e revela que só estão tendo problemas como qualquer casal. Júlia diz que sempre estará ali para o que ela precisar. Marcela abraça a mãe. Ivan está com dores na mão. Ele se lembra de quando Carlos Mário o ameaçou e disse que iria ferrá-lo, pois tinha percebido que ele era capaz de se envolver com a mulher dos outros. Carlos Mário enfrentou Ivan, quase quebrou sua mão e disse que não era idiota, sabia que ele e Márcia ficaram juntos e transaram várias vezes pelas suas costas. Carlos Mário prometeu acabar com Ivan. Lúcia leva uma tequila para Ivan e diz que está preocupada com a aproximação da mãe dele com a camponesa. Ivan diz que não vai sobrar dinheiro da herança para esse menino. Lúcia diz que quer conhecer Fernandinho.